Olá pessoal, nós estamos iniciando aqui na Futura Invest um novo projeto que se chama Futura Invest TV e a partir de agora, todas as sextas, nós vamos publicar um vídeo falando sobre os principais acontecimentos da semana e as perspectivas para a semana que vai se iniciar. Basicamente esse programa ele vai ser dividido em 4 etapas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o cenário macro, o que é que a gente está enxergando para o cenário macro. Depois eu vou falar sobre as principais notícias que foram destaque na semana. A gente vai fazer sempre uma pincelada de 5 grandes notícias para poder comentar. Em seguida eu vou passar a palavra para o Alan, que vai dar uma visão técnica sobre os principais gráficos e principais mercados que nós temos, que nós acompanhamos. E por fim eu vou ter uma sessão de entrevista com uma pessoa para poder discutir um tema específico. Hoje a gente está recebendo o Henrique Brazão, um trader profissional, que vai falar um pouco com vocês sobre day trade, o modo que ele opera, o que ele faz na vida para poder viver, e ele vai conversar um pouco sobre esse tema em algumas perguntas que eu farei ao longo dessa apresentação. Então a Futura TV está oficialmente lançada e todas as sextas vocês vão ter um vídeo discutindo esses assuntos. Bom, entrando na pauta, como eu mencionei para vocês, falando um pouco do cenário macro, é importante que a gente contextualize o que está acontecendo na bolsa, nas principais bolsas, na verdade, no mundo. Como vocês bem sabem, os temas que estão dominando o ambiente de negócio são temas globais e principalmente o tema que envolve a questão da solvência dos países periféricos da Europa, né? A gente já está nesse tema aí como tema principal para o funcionamento dos mercados já há algum tempo, e ele ainda continua dominando os principais aí mercados. É ele que tem conduzido os negócios no dia a dia. Há 15 dias atrás a gente teve um discurso bem importante do Mario Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu. Ele teve um discurso forte no sentido de mostrar que quem apostar quanto o euro vai perder, haja vista que ele deixou claro que o Banco Central Europeu fará o que for possível e necessário para manter o euro. Esse discurso forte pegou bem, os mercados lá para cá só subiram. Só que na nossa maneira de enxergar, os mercados eles têm subido muito na base do boato, e poucas são as medidas novas que estão sendo implantadas para estancar em definitivo esse problema de solvência na Europa. Então, apesar de nós estarmos vivendo um período aí de diminuição da aversão a risco e as principais bolsas estarem em tendência de alta, nós não estamos vendo fatos concretos que nos levem a crer que esse problema será estancado em definitivo. A dinâmica dessa crise de solvência tem sido sempre pautada com novas medidas sucedendo estresses nos mercados, ou seja, quando a coisa fica preta e parece que a gente vai ter uma queda do precipício, novas medidas são lançadas para tentar combater essa crise. Como agora nós estamos vivendo pós-discurso do Draghi, um período de lua de mel, a gente não acredita que medidas institucionais e políticas vão ser adotadas, porque a dinâmica da crise não tem se sucedido dessa maneira, ou seja, só no último momento que avanços institucionais e políticos estão sendo adotados. Então, a minha maneira de enxergar aí, eu acho que o mercado subiu muito no boato, e na medida em que novas medidas não se concretizem, e é nisso que a gente aposta, vai começar a haver uma apreensão e os mercados vão voltar a cair. Então a gente não é comprador de mercado nesse momento, dado que esse tema é o tema central para o ano e a gente não vê no curto prazo medidas efetivas, novas medidas para estancar essa sangria. Então 60 mil pontos a gente não paga a bolsa no curto prazo, a gente acha que está caro, e é hora da gente ter um pouco de critério, um pouco de cuidado, fazer uma liquidez, ter um portfólio mais defensivo, ter algum tipo de estrutura de proteção em mercados de derivativos para nossas posições de uma vista, dado que o quadro macro internacional ainda é preocupante. Entrando agora na seção de destaques, eu tenho alguns destaques para poder trazer para vocês. Todos esses destaques vocês vão poder acessar no nosso site. A gente vai estar na seção de destaque no nosso site com essas informações para vocês poderem ler e se embasar um pouco no que eu vou mencionar aqui. Mas eu separei 5 destaques, né? A primeira foi uma entrevista que o Stu Berger deu com um jornal de grande circulação, mais otimista com o mercado no curto prazo, aumentando a posição dos seus fundos em bolsa,
Então, Stuberger é um mago, é um cara que quando fala a gente tem que baixar a nossa crista e escutar. E a entrevista que ele deu é positiva para curto prazo, apesar dele estar muito preocupado com o desenrolar da crise de solvência na Europa, com um horizonte maior de tempo. Então é um destaque que merece uma reflexão, dado o grau de acerto e o grau de resultados que o Stuberger tem conseguido na gestão dos seus fundos. O segundo destaque que eu trago foi a elevação de recomendação pelo BTG Pactual de Suzano Papel e Celulose para compra. É um relatório que saiu essa semana. As ações da Suzano ficaram muito para trás quando a gente olha seus pares no mercado, por N motivos que eu não vou elencar aqui, mas o BTG, que passou muito tempo pessimista com o case, está recomendando compra e está elegendo Suzano como um case de deep value, ou seja, um case de compra de fundamentos sólidos, com horizonte de investimentos de longo prazo. O target price do BTG para Suzano é 7,5, e é um destaque que merece aí uma reflexão, dado que as ações estão bem descontadas. Falando um pouco sobre temporada de resultados, eu separei 3 resultados que merecem destaque aqui. O resultado da Petro, sexta-feira passada, foi tenebroso. Desde quando eu me entendo como investidor, eu nunca vi Petrobras dar prejuízo num trimestre. Infelizmente a gente viu aí a Petro perdendo dinheiro no trimestre e um corre-corre aí no sentido de tentar reajustar o preço dos combustíveis internos pela terceira vez, diga-se de passagem, no ano, para tentar conter aí a diminuição de geração de fluxo de caixa e não prejudicar os investimentos que a Petrobras está fazendo. Então, Petrobras é um destaque negativo nesse resultado do segundo tri. Falando um pouco de coisa boa, o resultado de Gafisa foi divulgado ontem, depois do fechamento do mercado, veio super bom, muito acima do esperado, as ações estão subindo 10%. Gafisa conseguiu gerar caixa no segundo trimestre, diminuir a alavancagem, e é um bom sinal de que existe valor no setor de construção civil, e essas ações aí podem beneficiar quem tiver exposição ao setor, pode se beneficiar quando a conjuntura melhorar para as incorporadoras. Eu digo o seguinte: se Gafisa não está quebrando, dificilmente outra vai quebrar. Por fim, resultado de Minerva. Minerva, o resultado saiu fortíssimo. A empresa gerou quase 100 milhões de caixa no segundo trimestre. A empresa está vivendo uma conjuntura fantástica. As ações já estão subindo muito no ano, mas o resultado foi muito bom e essa ação deve continuar tendo uma performance muito boa nos próximos trimestres. Então esses são os principais destaques. Eu vou passar a palavra agora ao Alan, que vai comentar um pouco de análise técnica com vocês, falando um pouco sobre os principais mercados e os ativos que estão chamando a atenção. Bom, começar a falar aqui de gráfico, pessoal. A gente vai falando de curto prazo agora. Estamos ficando mais no curto prazo, focando mais em gráfico, falando do desempenho aí do mercado. Desde quando o Super Mario, o Mario Draghi deu discurso, nosso mercado descolou. O mercado nosso fez uma alta muito forte, muito boa. E o mercado internacional deu uma freada, não parou de subir, mas deu uma freada e o nosso mercado seguiu adiante. Nosso mercado subiu um pouco mais do que o mercado internacional, fez uma alta bem mais forte e tivemos até movimentos descolados essa semana. A gente viu o mercado americano subindo, a gente caindo, o mercado americano caindo e a gente estava subindo. Então nosso mercado deu uma desprendida já nessa semana no mercado internacional. Ainda assim conseguimos aí fazer uma semana de alta, pelo menos aí. Como tem 2, 3% de alta essa semana, é a terceira semana de alta consecutiva. Graficamente falando, são só alegrias do nosso mercado, ninguém tem o que reclamar no curto prazo. A gente conseguiu passar daquela resistência dos 57.600, aquela resistência que vem amarrando o mercado desde maio. Quem acompanha o mercado graficamente sabe o que eu estou falando, desde maio que o mercado não passava desse 57.600, bateu lá e recuou diversas vezes, e a gente conseguiu superar essa posição aí dos 57.600. Já falando de projeção aí, falando graficamente falando, a gente tem 2 projeções para curto prazo para esse rompimento. A primeira projeção seria na casa dos 60 mil pontos e 600 e a segunda na casa dos 62 mil pontos e 700. Essas são as 2 projeções de objetivos aí para o nosso mercado. Bateu agora na semana 59.300, 59.400, por aí que bateu essa semana. Então já chegou perto dos 60 mil pontos, que seria o primeiro objetivo aí desse rompimento, dessa congestão. Outro ponto muito bom, também falando aí, não é gráfico agora, mas é números, é estatística, são os contratos futuros americanos. Faz tempo, pessoal, que os estrangeiros não viram a mão no nosso mercado. Hoje, a gente tem um dado no pregão de ontem, de quinta-feira, os estrangeiros estavam comprando em mais de 20 mil contratos.
Então agora nesse mês de agosto, os estrangeiros viraram a mão, passaram todo esse tempo vendidos, a gente chegou a estar vendido até em 60 mil contratos, os estrangeiros vieram recomprando essa posição vendida, e a gente chegou agora a estar positivo, estamos com 20 mil contratos positivos na mão dos estrangeiros. Isso me deixa bastante otimista com curto prazo. Não que eu acho que o mercado não possa recuar mais, o mercado pode sim tecnicamente fazer um recuo, voltar para os seus 57, 56 mil pontos. Para mim, acho que é o ponto máximo de recuo do mercado. Eu acho que não vou ver o mercado aí abaixo dos 56 mil pontos no curto prazo. Eu acho que aí será um bom ponto de suporte, um ponto de referência. Então, os estrangeiros comprados aí no mercado futuro, eu aposto em bons ventos aí, pelo menos para esse mês de maio e setembro aí, no nosso mercado. Então, são 3 semanas de altas consecutivas e acredito que deve ter continuar essa alta aí por mais um tempinho. Acho que a gente pode bater 60, 62, eu acredito que a gente pode chegar lá nesse meio período aí do mercado. Mais do que isso, já começa a ficar um pouco o pé atrás, mas uma alta aí chegar a 100 mil pontos, acho totalmente plausível aí, graficamente falando. Partindo também aqui, de falando um pouquinho de ações agora, é importante ressaltar aí que no curto prazo, para mim é compra. Agora para mim é compra do que está forte. O que é que eu quero falar com isso? Você teve vários papéis que subiram bem no nosso mercado, Rossi, MRV, fizeram boa altas nessa rally do mercado, e você tem papéis que ficaram parados, como PDGR3, não conseguiu desempenhar bem nesse rally do mercado, Suzano, outro papel que não conseguiu desempenhar bem aí no mercado. Então, para mim, vamos ter boas oportunidades de compras, mas no que está mostrando força agora. Se quer curto prazo, tem que mostrar que tem que procurar o que está forte e não procurar o que está fraco. As ações que não fizeram rally de alta nesses três semanas de alta no mercado me preocupa a curto prazo. Pode ser que essa congestão seja maior do que a gente espera. Então, Suzano já vem com uma congestão lateral, PDGR também, e não se destacar nesse rally. Então, para mim, muita coisa vai dar para comprar, mas não focar no que está fraco, focar no que está forte. Para mim, o que subiu bem pode continuar a subir mais. Eu vou destacar aqui 2 papéis, 2 ativos que são os que mais me chamam a atenção aí no curto prazo. O primeiro é a BIF3, a Minerva. Adriano já comentou aqui o seu excelente resultado e eu continuo ainda, graficamente falando, muito boa ação no curto prazo. Acima de 10, compra firme. A ação hoje está se congestionando, está brigando na resistência dos R$10, não está conseguindo superar, e esse rompimento vai dar uma boa oportunidade de compra. A ação está na boca do gol, pode acontecer aí semana que vem provavelmente um rompimento, e se acontecer, eu acho que é uma das melhores compras técnicas que a gente vai ter no curto prazo. A ação vem bem forte, o Brasil pode até comentar aqui, até conversando aqui, ele falou até que o BIF3 não dá chance para compra, não cai. Então a ação continua bem forte, continua bem... muita gente interessada na ação, e esse rompimento de R$10 eu acho que vai ser uma resistência forte, o valor psicológico de R$10 é forte, e quando liberar o papel tem muito mais que subir e vai dar uma boa oportunidade de curto prazo. Outro papel que eu também gosto no curto prazo é a Sul América, é a Sula 11, para quem não sabe o código de ação. É uma daquelas ações que não estão tão fortes como a Minerva, mas é uma ação que já começou a se recuperar. Falando das ações aí, várias ações se recuperaram, como o Rossi, como eu citei anteriormente. Agora, o Sul América é uma ação que começou a se recuperar e para mim tem muito mais a se recuperar. Papel bom, a empresa tem bons fundamentos, acredito na empresa e, graficamente falando, a empresa confirmou o seu fundo já, o seu suporte dos R$12. Então, a ação confirmou um suporte, já começou a se destacar. Também é uma oportunidade para aquele investidor que está querendo comprar uma açãozinha aí que não está lá em cima, que não está muito esticada. Aquela ação de recuperação, a minha recomendação seria a Sul América. Então, fazendo um resumo rápido, Minerva, a ação que está forte, papel em tendência de alta, vai mais, na minha opinião. E Sul América, aquela ação de recuperação, aquela ação para quem está pegando aquele papel que parou de cair e quer ir voltar para suas máximas do ano, minha recomendação segue sendo a Sul América. É isso. Ok, Alan, obrigado por sua apresentação. Agora chegou a parte mais descontraída do programa, a parte que a gente vai fazer uma entrevista. Hoje a gente recebe aqui o Henrique Brazão. Ele é um trader profissional e ele tem como modus operandi operar day trade. Então hoje a gente vai desmistificar um pouco o que é day trade e ele vai contar um pouco o que é que ele faz. Eu posso garantir para vocês que ele é um trader ganhador, um cara de sucesso, ele vive disso. E ele vai contar um pouco o que é que ele faz no dia a dia, né? Antes de mais nada, sempre é um prazer entrevistar o Brazão, porque a gente fica mais magro do lado dele. Então sempre é uma vantagem a gente entrevistá-lo, né? Mas me conta aí, Brazão, o que é ser day trader? O que é o day trader? Então, Adriano, na Fórmula 1 a gente tem o chamado leão de treino, aquele que chega no treino e dá trabalho para todo mundo, mas que na corrida o cara não consegue desenvolver.
Eu acho que o day trade na bolsa o cara tem que ser leão de bolsa, ele tem que vir para matar uma cobra por dia, ele tem que dominar a técnica da mistura. Eu acho que a gente aqui na Futuro principalmente busca misturar um pouco de análise fundamentalista com análise técnica. Selecionar papéis que tem dono principalmente. Tem papéis que a gente começa a acompanhar e começa a ter um certo feeling para entrada e saída, e a gente consegue misturar um pouquinho de análise técnica com análise fundamentalista, separando alguns papéis que tem dono, e você vê que durante o dia tem vários papéis, como o BIF 3, que já foi comentado aqui 2 vezes pelo Adriano e pelo Alan, passa a maior parte do dia caindo 1,5%, 2%, e chega no leilão de fechamento, fecha zerado, fecha subindo um pouco. Então, isso acontece a primeira, a segunda, da terceira vez em diante, você pode entrar no papel, começar a operar, que você vai ter resultado. Eu acho que a chance de perda aí começa a ser muito limitada. Então a gente basicamente separa 7, 8 papéis para operar na ponta compradora e vender blue chip principalmente. Vale 5 com Petro 4, isso aí todo dia é chegar e vender e comprar papéis de small caps, menor liquidez, mas que tem dono. Tá, qual o papel, Brazão, da disciplina para a vida do day trader? Então, Adriano, eu acho que a principal característica do day trade é gerenciamento de risco. Ele tem que separar aquela grana que ele tem para operar no day trade e ter uma meta bem estabelecida na entrada e saída dos papéis. Bolsa, quando está em queda, já até não acontece muito, mas quando começa a rasgar para cima, a gente começa a entrar em papel subindo 3, entrega subindo 4 e fecha o dia subindo 10. Qual o problema disso para o day trade? Nenhum. O cara ganhou 1% no dia e foi embora zerado para o dia seguinte. Eu acho que a principal vantagem do day trader é você começar o dia zerado. Eu passei essa crise da Europa agora, caiu de 60 mil para 52, fazendo day trade, e subi fazendo day trade de novo, e não vou parar agora. Agora já subiu quase 15% aí, da mínima. Então o risco de ficar comprado agora já aumentou, e o day trade chega no dia, se acontecer alguma coisa no final de semana agora, quebra algum banco, quebra não sei o que, sai uma notícia ruim, você vai começar na segunda-feira zerado. Se a bolsa cair 4, você não faz diferença nenhuma. Brazão, me diga o seguinte, o day trader dorme mais tranquilo? Rapaz, se tem uma vantagem é dormir bem à noite. Despreocupado com China, com Japão, com índice futuro americano, começar o dia no 0 a 0, isso aí eu acho que é o principal. E me conta o seguinte, Brazão, quando o day trader chega em casa e chega com lucro, o que ele faz quando chega em casa? E quando ele chega em casa com prejuízo grande, dado que ele tem que zerar as operações, dá para pensar em alguma coisa, não? Rapaz, eu vou te falar, viu? Se tem um negócio que interfere na vida sexual do peão, tá aí, ó. É impressionante como muda o humor. Prejuízo e lucro anda muito correlacionado com o sexo. Mas, Brazão, me diga o seguinte, quais são os papéis atuais que você tem acompanhado para day trade? Quais são os papéis que você opera praticamente todos os dias? Então, Adriano, como eu havia citado anteriormente, a gente procura vender blue chip, principalmente Vale, Petro e alguns bancos aí, e compra papéis de menor porte, tipo BIF, Eco Rodovias, ALSC, que é do setor de shopping center. São papéis que passam um dia caindo 1%, caindo 2%, e no final do dia zero, fecha subindo. A gente opera muito leilão de fechamento, compra para entregar no leilão de fechamento. Eu acho que muitos fundos têm uma cota aí para defender, e tem papéis de dono que o cara não pode deixar fechar caindo. Então é nessa hora que a gente faz a diferença. Brazão, para você longo prazo significa o quê? 10 minutos, 5 minutos, no máximo. Você acredita em fundamentos, Brazão?
não acredito em fundamento. Eu acho que bolsa é um verdadeiro game, um grande, mega videogame. Eu acho que o negócio é você estar na ponta que os caras estão. Eu passei um período com aquela grana que eu tenho separada para fazer um pouquinho de longo prazo. Passei um período comprado em Show 3, que é do setor de entretenimento, né? E a gente passou o ruído com relação a isso era muito grande. E ao mesmo tempo tinha papéis caindo, tipo Gerdau, OGX na época começou a cair, e a gente tinha Show 3 e o ruído de ter um Show 3 na carteira era ruim, mas era forte. A pressão era muito grande para você ter que zerar essa posição e ir para um papel blue chip e tudo mais. Mas se você consegue, pelo feeling, acompanhar, ver se tem gente grande no papel, eu acho que isso é mais importante. Eu acho que, vou dar um ponto que você falou, você está fugindo, o day trader está fugindo de papel caindo. E é muita coisa que a gente procura, normal ver contato de investidor e quer procurar papel caindo para fazer day trade. Uhum. Então o canal não é esse. Se geral está caindo, deixa cair, não é papel de day trade. Papel de day trade é aquele papel que não está caindo, papel de small caps, papel que tem dono, exatamente é isso. A gente aqui procurar o papel, quanto mais forte ele tiver, melhor para a gente fazer day trade. Me diz o seguinte, Brazão, qual a importância para o day trader de vender, abrir posição vendida apostando em queda? Um bom day trader tem que fazer esse tipo de operação também? Eu, na ponta vendedor, como eu falei aqui, eu prefiro operar vendido em Petro e Vale e em algum banco desse grande aí e fazer um hedge comprando esses outros papéis que a gente comentou por aqui. Eu acho que vender small cap, empresa de médio porte, é mais complicado. Ok, então pessoal, estamos encerrando aqui a primeira transmissão da Futura TV. Espero que tenha sido proveitoso a todos vocês aqui, os comentários que foram feitos. E sexta-feira que vem a gente se encontra. Eu vou deixar na tela aí o nosso e-mail de contato. Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, nós estamos à disposição de todos vocês para tecer aí esclarecimentos e também colher de vocês um feedback para que esse programa cada vez mais ganhe em termos de qualidade. Então, obrigado e até a próxima.